gente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de agir. Uma vez mais quero saudar o Padre Odaguiri, toda a equipe de liturgia e canto, todos os irmãos aqui presentes, nas dependências do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, e aqueles outros presentes também à celebração mediante a imagem da TV Evangelizar, também o som. O que significa para nós celebrar a ascensão do Senhor Jesus? Ascensão, ascender, elevação, foi elevado aos céus. Não é apenas e tão somente um evento circunscrito à história e à pessoa de Jesus Cristo. Não é apenas uma realidade de alcance limitado ao futuro e à eternidade do Salvador, como se tudo se circunscrevesse ao seu triunfo final e aí coubesse, desde aí não transcendesse. Não, não é isso. Então, o que é? Tenhamos presente que o discípulo é chamado a seguir o Mestre em todas as suas vivências, experiências, anseios, métodos, atividades, escolhas, vitórias. O discípulo herda do Mestre. No caso de Jesus, do discípulo de Jesus, herda do Mestre todos os seus passos, seu destino inclusive. Se o Mestre ama, o discípulo ama. Se o Mestre perdoa, o discípulo perdoa. Se o Mestre se compadece, o discípulo vai se compadecer. Se o Mestre abraça a cruz, o discípulo abraça a cruz. Se o Mestre ressuscita, o discípulo ressuscita. Se o Mestre vai para a comunhão definitiva com o Pai, eis aí o caminho do discípulo, comunhão definitiva com o Pai. A ascensão de Jesus é a afirmação solene e sublime daquele destino final que incumbe ou que é prometido a quem quer, com Ele e em seu nome, levar adiante a comunicação do Evangelho. Vale aqui recordar textos, algumas frases do próprio Evangelho, para que compreendamos, a partir do próprio evangelista Mateus, o alcance do que significa crer e seguir Jesus Cristo elevado aos céus. Começo, são os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Mateus 28, versículos 16 a 20. Ele conclui o seu Evangelho. Nas suas últimas palavras escritas, eis o que acentuou. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte em que Jesus lhes tinha indicado. Galileia.
Parece apenas e tão somente um lugar geográfico no norte da Palestina, lá onde Jesus crescera, lá onde Jesus atuara, exercera o seu ministério messiânico a maior parte do seu tempo e do seu anúncio. Por que voltará a Galileia, se ele tinha sido crucificado em Jerusalém, ressuscitado em Jerusalém, percorrer 125 quilômetros ao norte, àquela época, caminho difícil? Por que retornar até lá? A Galileia fora o lugar onde os discípulos tinham sido chamados. É lá que eles começaram o discipulado. Então, voltem aos primeiros dias e às experiências originárias de seguimento. E desde lá, desde os primeiros passos de discipulado, retomem agora o caminho, mas com missão. Levem o Evangelho a todas as nações. É importante observar a maneira como o evangelista escreveu. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. A afirmação é solene. Quando se afirmava à época, no céu e na terra, a referência era a totalidade do mundo existente. Ele tinha autoridade sobre tudo o que existira e sobre tudo o que viria a existir. O céu e a terra pertenceriam ao vitorioso que ressuscitara. Então, se tem todo este poder, assim o evangelista, estejam atentos ao que ele vai dizer. Do alto de sua autoridade vai proclamar alguma verdade que terá alcance sobre tudo o que existe sobre o céu e a terra. E ei-lo a falar o que fala. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Fazer discípulos, anunciando, ensinando e anunciando o Evangelho. Esta expressão, fazer discípulos, é única em todo o Novo Testamento. Nunca fora escrito nesse modo, façam discípulos. Mas aqueles que se encontram com o ressuscitado, a eles esta missão cabe. Fazer discípulos em todas as nações. Levem o Evangelho. Levem boas notícias. A palavra Evangelho, boa notícia. Levem as boas notícias da parte de Deus a todos os povos. A última palavra do Senhor fora esta: que os seus seguidores, em todas as partes onde fossem, é como se transformassem em comunicadores das notícias boas que o Senhor Deus tem para os seus. Não fala para os bons, não é para levar notícias boas somente aos virtuosos. Que as boas notícias da parte de Deus soem e ressoem em todos os ambientes. Daí, o Dia Mundial para das Comunicações. Cada discípulo que ouviu a voz do Senhor é chamado a retratar a mensagem, dar eco, tornar-se ressonância aos outros daquilo que ouvira de seu Senhor.
Quem é alegre, irradia alegria. Quem é sereno, difunde serenidade. Quem está em paz, proclama palavras pacificadoras. Quem se sente perdoado, é capaz de falar da grandeza do perdão. É o discípulo. Daí que, se Mateus aqui estivesse, diante destas câmeras e com este microfone, ele evangelista, o que solicitaria dos discípulos de hoje? Que lá onde formos, com quem nos encontrarmos, nos círculos de relacionamento e de convívio que tivermos parte, dos quais participarmos, que o nosso falar, que os nossos gestos, que as nossas reflexões, que o nosso modo de ser, seja a transparência humana das boas notícias de Deus. E no dia das comunicações, proclamado pela Igreja, 50ª Jornada Mundial das Comunicações, 55ª, o Papa Francisco escreveu e pediu: proclamem notícias boas, que não nos sirvamos dos meios de comunicação para que a tristeza e o ódio encontrem eco. Proclamem, que sejam proclamados desde os telhados, alcancem todos os confins da terra. Não é verdade que há apenas desgraças. Há tanto bem, há tantos testemunhos. Quase todos os dias nos deparamos com vivências e experiências sublimes da adesão à verdade e o amor que reconcilia e perdoa. Se Deus não conta para quem tem câmeras e microfones, para os comunicadores, então seria grave o risco de silenciarmos o próprio Deus. Não se trata apenas de anunciar boas notícias por razões psicológicas, para melhorar as disposições psíquicas dos ouvintes. Não, não é por isso apenas, muito menos, aliás. É porque Deus tem sempre boas notícias para os seus. E se nós não as proclamarmos, é como se silenciássemos um Deus amoroso. Não nos atrevamos. Ao sair daqui, você também, telespectador, leve alguma boa notícia. Não falo aqui de notícias para humores, mas leve alguma verdade de Deus a quem está precisando dele. O próprio Deus lhe seria muito grato. E aos membros da Pastoral da Comunicação da nossa Arquidiocese aqui de Curitiba, que Deus lhes multiplique em bênçãos, a bênção que são vocês para a nossa Igreja Arquidiocesana. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado, meninas. A semente é um anseio